Eu quero já perguntar para você, mudar de assunto um pouquinho aqui. O Flamengo não vai contratar, não. A gente vai tratar em instantes aqui sobre contratações do Botafogo. Tem 3 jogadores vindos da Rússia ao mesmo tempo, praticamente confirmados. Vou botar o Brownie para falar disso aqui também. Mas o Fluminense está esperando pelo sim do Rony, o Vasco fechou hoje contratação. O Flamengo não está se mexendo pouco, não, Papa? O Flamengo contratou muito, né, no ano passado, no final do ano, né, no segundo semestre. O Flamengo teve grandes contratações, aí o Flamengo gastou muito, inclusive, né? Ano passado o Flamengo contratou o De La Cruz, é óbvio, machucou muito, não teve o rendimento que se esperava. Contratou o Alcaraz, 20 milhões de euros. Teve o Léo Ortiz. Cara, foram muitas. O Gonzalo Plata, 18 milhões. Jogador aí equatoriano, fez o gol da decisão, inclusive, da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O Flamengo agora trouxe o Juninho apenas. Realmente o Flamengo está modesto no mercado, não tem aí uma SAF que a gente percebe claramente que, não querendo criticar, eu acho que até de repente vai acabar sendo o caminho dos principais clubes do Brasil ter que partir para essa daí, porque é difícil você disputar. Quando você tem um país que não tem regulamentação da questão de fair play financeiro, e aí não estou falando nada contra o Botafogo, não tem nada que proíba fazer isso, eles estão fazendo o que pode fazer. Lá fora estão pegando o Textor em várias situações, ele está fazendo a contratação do jeito que ele sabe que no Brasil é permitido e está trazendo novamente, montando um super time novamente, como ele fez no ano passado. É permitido? Ok, é permitido, mas tem que saber até quando isso vai ser permitido no Brasil. Basta o Flamengo, de repente, pensar em virar SAF, que você vai ver. Flamengo e Palmeiras decidirem virar SAF, no dia seguinte vão regulamentar tudo. Enquanto é o Botafogo, daqui a pouco o Fluminense, ninguém fala nada. Mas quando for o Flamengo ou o Palmeiras, Corinthians, vocês vão ver. Na mesma hora vão regulamentar para não deixar acontecer isso. Porque quero até ouvir a opinião do Brown, com todo respeito. Todo respeito. O fair play financeiro seria muito mais prejudicial para o Corinthians, que não é SAF, do que para o Botafogo, que é SAF. Porque a maior questão do fair play financeiro não é você gastar demais, é você dever, é você extrapolar seu orçamento, é você contratar jogadores. Por exemplo, o Corinthians ano passado contratou o Ranieri do Cuiabá. E ele tirou o Ranieri do Cuiabá, que era um dos principais jogadores do Cuiabá, que teoricamente estava disputando na mesma posição de tabela com o Corinthians, e ele tira um jogador, esportivamente falando, do Cuiabá, não paga. Ou seja, o Cuiabá tem perda técnica e perda financeira. E o Corinthians contratando o Depay. O Inter fez a mesma coisa com o Flamengo. Exatamente. O Inter foi para Libertadores sem pagar o Thiago Maia e ainda queria ganhar 2,5 milhões de euros em cima dele. E eu não estou falando mal do Botafogo, não. Eu estou dizendo que pode ser o caminho de todo o clube brasileiro, até o Flamengo mesmo, que ninguém quer. Mas pode ser o caminho, porque se você tem uma regulamentação que permite essas movimentações que o Textor faz aqui, se é permitido, ótimo. Agora, você está perfeito. Você está perfeito. Corinthians, correto. O Internacional, o que eles fizeram é absurdo. Fala, Brownie. Ele jogou para você no ar aí, Botafogo. Cara, você tá achando tudo normal? Cara, assim, de verdade. Eu acho que, primeiro, completando sobre a questão do Carioca, né? Eu vou te falar, é justamente pela fala do Felipe Luiz que eu, particularmente, torço para que o meu time não vá para a semifinal do Campeonato Carioca. Eu prefiro que o Botafogo jogue a Taça Rio. Assim como eu preferi que o Botafogo jogasse a Taça Rio no ano passado e no ano retrasado. Por quê? Primeiro, você vai jogar jogos, você vai ter um espaço de intertemporada para você se preparar para o Campeonato Brasileiro e para o início da Libertadores, para o início da Copa do Brasil. Você não desgasta tanto os seus jogadores, você joga jogos mais fáceis, óbvio, é muito mais fácil você encarar o Boa Vista do que você pegar o Flamengo, muito mais fácil você pegar a Portuguesa do que você pegar o Fluminense. Então, e além disso, você tem um aspecto do enfrentamento, né, físico, em que você naturalmente vai desgastar e poder lesionar os seus jogadores, além do que o Felipe Luiz falou. Se aquele Botafogo que fez aquela transição toda certinha, depois veio o Arthur Jorge, as coisas começaram a caminhar, e ninguém lembra, né, quanto foram os jogos, né, contra, acho que foi Sampaio Correia e Boa Vista, ninguém lembra. Né? Eu me lembro num gol bonito do Yarley, né, que a bola foi na gaveta, mas não lembro nem quanto é que foi o jogo. Se o Botafogo tivesse ido para a semifinal do Campeonato Carioca, talvez o Botafogo perdesse por 3-0 pro Flamengo e ia começar uma crise ali. Com certeza. Talvez o Botafogo perdesse o jogador lesionado, um atleta de ampla importância, sei lá, cara. Tô viajando aqui, o Marlon Freitas ou o Gregory se machuca, imagina, perde os jogadores do restante da temporada. Sabe? Então, eu prefiro que o Botafogo não se desgaste em nada com o Campeonato Carioca, até mesmo a fase final. Justamente por isso, não tem mais o apelo.
não tem premiação, né? Enquanto você tem uma premiação muito boa, né, no Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca, que em tese deveria acompanhar, sempre acompanhou o Campeonato Paulista em termos de peso, importância, charme, tradição, você não tem premiação. Então, enfim. E sobre a questão do fair play financeiro, né, cara, eu vou na linha do que o Pedrosa falou, que é justamente essa, né? Quando você... eu acho que hoje, por exemplo, um fair play financeiro, ele poderia ser muito mais prejudicial para um Fluminense do que propriamente para um Botafogo. O Botafogo é um time que ele está, ao mesmo tempo que montando, né, times de qualidade, ele vai tentando equacionar a sua dívida. A partir do momento que o seu balanço financeiro ele começa a ir para o azul, né, e você começa a arrecadar mais, né, com premiações, né, com as premiações de sócio-torcedor, bilheteria, premiações de campeonato, né, quando você ganha uma competição, né, quando você se classifica para uma semifinal de Copa do Brasil, mesmo assim você consegue uma arrecadação muito boa. Se você está fechando no azul, você está tendo a capacidade, você está tendo uma janela, uma abertura, né, uma metragem para você fazer investimentos maiores. Então, acho que o fair play financeiro poderia ser um problema para o Botafogo em 22, quando o Botafogo ainda estava fechando o ano no vermelho. Hoje, eu acho que seria, digamos assim, um limitador, mas não um problema. Mas eu entendo o que o Papa falou, só que eu acho que é uma questão que ela começou a ser discutida de novo agora. Né? Assim, a gente sempre teve clubes gastando mais do que deveriam e do que poderiam há muito tempo. O Corinthians continua sendo esse caso. O Internacional, o Palmeiras antes, né, quando se tinha... Né, assim, o Palmeiras eu acho que é um caso muito interessante, que ele fez uma SAF sem SAF. O Palmeiras teve um investimento, né, do Paulo Nobre, o Palmeiras teve um investimento da Crefisa. Em 2015, né, se você pegar aí os balanços financeiros, né, você pega o quanto que o Palmeiras arrecadou, o Palmeiras fecha o ano no vermelho, contrata um time inteiro e é campeão da Copa do Brasil. E começa a fazer a máquina girar dessa maneira. A grande diferença é que não tinha lei de SAF. Né, mas o Palmeiras ele fez uma gestão de empresa, de injeção de capital externo, mesmo no modelo associativo. E deu certo. Né? O Palmeiras hoje é uma potência do futebol Mas, ô Brown, continental. Você concorda, passando ainda para você concorda que isso aí do Botafogo, o fato de estar... Eu não estou falando mal, eu digo que as leis aqui do Brasil, a regulamentação aqui, permite que o Textor faça esses movimentos. O Almada, por exemplo, está saindo de graça, vamos dizer assim, de graça. É uma movimentação dele, que ele decide como faz e reforça o Botafogo e está provando que o negócio funciona, velho. É isso que eu estou dizendo. A mesma coisa em relação ao Bahia, que eu acho que vai aumentar investimentos. Então aquele torcedor, você concorda que aquele torcedor, aquele sócio proprietário que hoje vota, conselheiro nos clubes, né? Do Palmeiras, do Flamengo e companhia, ele vai pensar, peraí, a gente tem condição de fechar uma SAF de quantos bilhões, Flamengo, Palmeiras? Vale a pena, então vamos embora. Porque olha o Botafogo aí, para disputar a gente vai ter que ter SAF. É isso que eu estou dizendo. Que os outros clubes vão ter que se movimentar. SAF não é a garantia de sucesso. E o Vasco tá aí para provar. Não é garantia, Pedro. Não é garantia, Pedro. Eu estou dizendo que isso aí. Tem a chance de conseguir igualar ali a situação. Tem que ter muito cuidado, porque SAF não é garantia. Assim como a gente tem modelo associativo com... tudo depende de pessoas e projetos. Exatamente. Sabe? Assim como você vai ter gestões bem intencionadas, né? E essa é a grande questão. Acho que muito clube tem potencial para virar SAF e teria uma facilidade maior para virar SAF e ter investimentos do que o próprio Botafogo, clubes com mais torcida, clubes que têm um potencial de arrecadação maior, mas por um aspecto político e de poder não viram. Porque, naturalmente, algumas dessas pessoas podem acabar perdendo poder, né? Eu acho que o Corinthians pode ser um caso, o São Paulo agora está até pensando em negociar, terceirizar a sua própria categoria de base, porque quer manter, né, a condução do negócio, né? Não quer que outra pessoa tenha o domínio, né, da sua gestão do futebol. Então, vai muito por esse caminho também, né?